Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, né? Continuando sobre as pregações de Paulo. Então, vamos lá, sem demora, vamos ver em quem mais outros lugares e a quem mais Paulo continuou falando ou pregando, tá certo? Paulo prega o evangelho em Corinto. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, com eles morava e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, né, que eles tinham ido para lá, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito, justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Que maravilha, hein? Porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Veja que o Senhor, né, falou com Paulo. Paulo estava agindo da forma correta. E para que ele não temesse, né, o Senhor falou com ele em visão, né? Já começou a falar com ele em visão a Paulo, né? Não temas, mas fala e não te cales. Ele mandou continuar falando, né? E vamos continuar aqui. Paulo perante Galho. Sendo Galho precônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se de fato houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime perverso, com razão eu vos sofreria. Mas, se não, se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidai vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. E Galho não se importava com nenhuma destas coisas. Paulo, em Éfeso, volta a Antioquia. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Tem muitos nomes estranhos, diferentes de lugares e de pessoas, né? Mas era do tipo, assim, é normal, né? Para essas bandas. E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Antes se despediu deles, dizendo: Se Deus quiser, de novo voltarei a vós. E navegou de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a igreja e desceu a Antioquia. Paulo inicia sua terceira viagem missionária. Eu estou lendo mais esse trechinho aqui, que é mais falando sobre a viagem de Paulo, né? Os acontecimentos foram poucos, mas dá para você entender bem. Paulo inicia sua terceira viagem missionária. E, tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. Ora,
Chegou a Éfeso certo judeu chamado chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, pois, com grande poder, refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Quer dizer, existia já, os discípulos que já conheciam João, já sabendo que o Cristo vinha. O Apolo, já era um discípulo do Senhor, mas não tinha, digamos assim, não tinha aquele preparo, um conhecimento melhor em relação às coisas de Jesus já, passado em terra. Então, aqui elas, a Priscila e Áquila resolveram ajudar mais um pouco, orientando, mostrando. E aí ele quis mais, seguir. Então, assim, existia já discípulos, que já vinham com João Batista, muitos outros que já conheciam, e até chegar o assunto Jesus, que é o Cristo, aí eles passaram a conhecer também através, não só de João Batista, mas diretamente sobre a história de Jesus, para pregar e permanecer a fé. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Esse daqui já é o próximo capítulo que no vídeo a gente vai ler mais para frente, tá bom? Então, espero que você tenha entendido as viagens de Paulo. Aqui você pode retornar, pode anotar os nomes com quem ele falou, onde pregou, É assim que se faz um estudo, certo? Se você quiser, algumas viagens de Paulo, eu quero falar de algumas viagens de Paulo, aí você vai no capítulo, anota o capítulo, o título, pontua, o nome das pessoas que ele teve contato, o contato na sinagoga, as pessoas que eram a favor, as pessoas que eram contra. É assim que se cria um estudo, certo, gente? Para você entender melhor, pedacinho por pedacinho. Aqui eu não fiz porque eu só estou lendo para vocês e explicando um pouco mais. Eu estou orientando a vocês como fazer um estudo. Você pontua as coisas para você entender, o que está escrito, E a interpretação das formas de algumas palavras, algumas coisas, O Espírito Santo de Deus vem nos dando. Por isso que é bom também a gente aprender a saber o vocabulário, são as definições das palavras, como eu já havia dito, e é importante isso para você, certo? E que coisa boa, que eu não estou ensinando teologia, mas eu estou ensinando um pouquinho de como você pode fazer seus estudos teológicos, certo? Então, gente, que Deus os abençoe e até os próximos vídeos. Beijinho!